Muita gente acredita que os anjos são os seres mais poderosos do céu, mas isso não é verdade, porque na Bíblia existem criaturas tão extraordinárias que fizeram profetas caírem com o rosto em terra. A Bíblia também fala de seres com várias asas, criaturas cobertas com olhos, guardiões da glória divina, comandantes de exércitos celestiais e seres tão próximos da presença de Deus que vivem eternamente proclamando Santo, Santo, Santo. Mas aqui está a pergunta: se os anjos não estão no topo, quem está? Hoje nós vamos fazer uma jornada pelos níveis mais elevados da criação celestial. E quando chegarmos ao final desse vídeo, você vai entender por que o profeta Isaías simplesmente acreditou que estava prestes a morrer ao contemplar uma visão do céu. Então, vamos para cima! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma viagem ao coração do reino celestial. Quando pensamos em seres celestiais, nós pensamos nos anjos. Eles aparecem por toda a Bíblia, anunciando o nascimento de Jesus, libertando Pedro da prisão, protegendo os servos de Deus, executando julgamentos divinos. Mas existe algo muito curioso. Sempre que um anjo aparece nas Escrituras, a reação humana costuma ser a mesma: medo, muito medo. Porque os anjos bíblicos não são aquelas figuras delicadas retratadas em pinturas modernas. Nada a ver com aquilo lá. Eles são mensageiros do Rei do Universo, seres que carregam a autoridade do céu. E mesmo com todo esse poder, eles não ocupam o topo da hierarquia do céu. Na verdade, eles são apenas o começo. Pois é, porque existe um guerreiro cuja função não é entregar mensagens. Sua função é liderar batalhas. Seu nome é Miguel. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Miguel é chamado de arcanjo. Mas o que isso significa? Bom, a palavra sugere liderança, comando, autoridade. Em Apocalipse, Miguel aparece liderando os exércitos do céu contra Satanás e seus anjos. Pare por um instante agora e imagine essa cena. Uma guerra além do mundo físico, além daquilo que os olhos humanos conseguem enxergar. Uma batalha espiritual envolvendo forças do céu, e Miguel está na linha de frente. Mas existe algo ainda mais intrigante, porque a Bíblia sugere que essa guerra não aconteceu apenas no céu. Ela também influencia acontecimentos na terra. Séculos antes do Apocalipse, o profeta Daniel recebeu uma revelação perturbadora. Um anjo afirma que foi impedido de chegar até ele por uma entidade chamada Príncipe da Pérsia. Depois, menciona outra entidade, o Príncipe da Grécia. Quem eram eles? Reis humanos ou autoridades espirituais associadas a impérios e nações? Muitos estudiosos acreditam que a segunda hipótese faz mais sentido. E se estiverem certos, isso significa que existe uma batalha invisível acontecendo nos bastidores da história humana. Enquanto governos surgem, enquanto impérios desaparecem, enquanto guerras são travadas, existe uma realidade espiritual operando além daquilo que conseguimos ver. E isso nos leva a uma pergunta inquietante: quantas coisas acontecem ao nosso redor sem que percebamos? Paulo também fala sobre outras categorias espirituais. Ele fala de principados, potestades, dominações, tronos, nomes misteriosos que aparecem em passagens como Efésios e Colossenses. Mas o que eles significam? Embora a Bíblia não explique todos os detalhes, muitos estudiosos acreditam que essas categorias representam diferentes níveis de autoridade dentro da ordem do céu. Os principados costumam ser associados à influência sobre povos,
nações e grandes estruturas da história humana. Por sua vez, as potestades são frequentemente relacionadas à autoridade espiritual e ao conflito invisível entre o bem e o mal. Além disso, as dominações aparecem ligadas ao governo e também à administração da ordem estabelecida por Deus. Por fim, os tronos são tradicionalmente associados à justiça, ao julgamento e à manifestação da soberania divina. Talvez não entendamos completamente como essas categorias funcionam, mas elas revelam algo impressionante. O céu não é um lugar de desordem, é um reino perfeitamente organizado, uma estrutura gigantesca criada pelo próprio Deus. Mas, mesmo toda essa majestosa hierarquia ainda não representa o topo, porque agora chegamos aos seres que mais desafiam a imaginação humana. Prepare-se, porque a próxima descrição parece saída de um filme de ficção científica, mas foi registrada há milhares de anos. Talvez nenhum ser celestial tenha sido tão mal compreendido quanto os querubins. A cultura popular os transformou em pequenos bebês com asas, mas a Bíblia apresenta algo completamente diferente. A primeira vez que aparecem é logo após a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Deus coloca querubins guardando o caminho da árvore da vida. Depois, eles aparecem no tabernáculo, depois no templo, sempre associados à presença de Deus. Mas é com o profeta Ezequiel que tudo muda. Imagine olhar para o céu e ver criaturas gigantescas movendo-se como relâmpagos, 4 faces: homem, leão, boi, águia, asas abertas, movimentos perfeitos, rodas girando dentro de outras rodas, olhos por toda a parte. Uma visão tão impressionante que até hoje desafia a nossa imaginação. Muitos leitores modernos acreditam estar lendo algo saído de uma obra de ficção científica, mas Ezequiel insiste: eu vi. E talvez essa seja a parte mais impressionante. Ele não estava tentando escrever fantasia, ele estava tentando descrever algo que parecia impossível colocar em palavras humanas. Seres tão extraordinários que guardam a própria glória de Deus. Mas, mesmo os querubins não ocupam o lugar mais elevado. Existe um grupo ainda mais próximo do trono. E aqui chegamos ao ponto mais alto da nossa jornada: os serafins. Isaías capítulo 6 descreve uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. O profeta vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sua glória enche o templo, a fumaça cobre tudo, e acima do trono estão os serafins. Cada um deles possui 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Mas existe um detalhe que torna essa cena ainda mais impressionante. Esses seres vivem continuamente diante da presença de Deus e mesmo assim cobrem o rosto, como se a glória do Criador fosse tão intensa que nem eles conseguissem contemplá-la plenamente. Enquanto voam, proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes fazem as portas do templo tremerem, a fumaça enche o santuário, e naquele instante Isaías compreende algo que poucos seres humanos compreenderam: a santidade absoluta de Deus. Por isso ele não celebra, não pede uma bênção, não faz perguntas, ele simplesmente exclama: ai de mim, estou perdido, porque diante da santidade perfeita, ele enxerga a sua própria imperfeição. Mas, antes de terminarmos, pare por um instante. Imagine agora bilhões de anjos, milhões de seres celestiais, querubins guardando a glória divina, serafins proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo. Um universo espiritual tão vasto
que nossa mente mal consegue compreender. E mesmo assim, o Deus diante de quem todos eles se curvam conhece o seu nome, conhece suas lágrimas, conhece suas lutas, conhece os momentos em que você pensou em desistir, conhece as suas orações silenciosas e, apesar de sua infinita majestade, ele escolheu se aproximar de você. Foi por isso que Cristo veio ao mundo. O Rei do Universo entrou na história humana para reconciliar pecadores com o Pai. Talvez essa seja a verdade mais impressionante de todo este vídeo. O Deus que governa bilhões de seres ainda se importa profundamente com você. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Passamos os últimos minutos falando sobre anjos, arcanjos, principados, querubins, serafins, mas no final descobrimos algo surpreendente. O centro do céu nunca foram os anjos, os arcanjos ou os querubins. O centro do céu sempre foi Deus, porque acima dos anjos, arcanjos, principados, querubins, todos os seres celestiais, está o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, aquele cuja glória faz os serafins cobrirem o rosto, aquele diante de quem bilhões de seres celestiais se curvam, aquele que sustenta galáxias com sua palavra. E um dia veremos aquilo que hoje enxergamos apenas pela fé. E naquele dia entenderemos que a maior maravilha do céu nunca foram os seus habitantes. A maior maravilha do céu sempre foi Deus. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Santo, 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 e me diga qual desses seres celestiais mais chamou a sua atenção. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever e a gente se vê. Um grande abraço, valeu!